Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo aqui de hoje, gostaria de propor uma reflexão aqui junto com vocês, também sugerida por um livro muito interessante que eu vou comentar já já, para que a gente possa perceber talvez uma das origens disso tudo que a gente está vivendo. Um dos elementos ali de início, né? uma das estruturas de base que servem para nós aí como uma importante revelação ou um importante insight sobre de onde vem isso tudo, tá? Nesse mês, a gente está lendo junto lá com o pessoal do Clube de Leitura Daniel Lopes o livro O Eixo do Mal, e do Heitor de Paulo, um livro interessantíssimo, traz um panorama muito interessante sobre o que está acontecendo hoje na América Latina e como a situação chegou nesse ponto. Esse livro, inclusive, está na promoção lá na livraria Daniel Lopes, se você quiser verificar, o link da livraria está aqui embaixo, ok? Esse livro a gente está estudando no Clube de Leitura, cujas inscrições já encerraram, mas lembrando que você pode se inscrever no nosso outro treinamento, que é o Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo, tá? Na leitura desse livro, a gente está na segunda semana de leitura, a gente lê um livro por mês, o autor traz alguns insights muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, ele vai mostrando como é que o marxismo ele foi se tornando hegemônico na sociedade brasileira, principalmente a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. E com o tempo, ele vai mostrando um fenômeno muito estranho que foi acontecendo e que trouxe grande alegria para o pessoal marxista, porém mostrou uma total guinada no modo de pensar da população brasileira. A gente, quando estuda a obra de Marx, principalmente no seu Manifesto do Partido Comunista, a gente vai ver Marx tratando de, entre os temas principais, dois temas muito importantes, o tema da ideologia e o tema da alienação. Para ele, ideologia, e ele tira esse termo de um filósofo francês chamado Destutt de Tracy, Destutt de Tracy entendia a ideologia como uma visão distorcida da realidade. E, além disso, num nível ainda pior de visão distorcida da realidade, é a ideia da alienação. Em algumas definições para Marx, a ideia de alienação é quando uma classe social enxerga o mundo com os olhos de outra classe. Ou é quando uma classe social tem a visão de mundo de uma outra classe, ou quando uma classe social usa as lentes de outra classe para enxergar o mundo, né? Por exemplo, para ele, naquela época, para Marx, né, em 1848, quando ele escreveu o seu manifesto, o grande problema era quando a classe trabalhadora, o proletariado, enxergava o mundo com a ótica da burguesia, ou seja, dentro de um quadro de alienação, né? Então, o primeiro passo dentro dessa transformação pretendida por Marx era fazer com que os proletários passassem a ver o mundo como proletários, que os trabalhadores passassem a ver o mundo como trabalhadores. Pelo menos, né, ver o mundo com a ideia que Marx tinha sobre o que deveria ser a visão de mundo do trabalhador, né? E aí eles conseguiram, né, trazer essa consciência de classe para o trabalhador. Esse foi o primeiro passo, né? Reunir os operários e fazer com que eles entendessem que eles precisavam deixar de ver o mundo com a ótica burguesa e passar a ver o mundo a partir de uma ótica deles mesmos, né? Pelo menos assim como entendia Marx. Mas aí teve um segundo passo, e esse segundo passo é muito estranho, e ele explica boa parte daquilo que está acontecendo hoje, e que começou a acontecer com mais força no Brasil a partir dos anos 70. Esse segundo passo, que é um fenômeno muito curioso, foi quando, depois que os proletários deixaram de ver o mundo como burguês e passaram a ver o mundo como proletários, e para Marx deixaram de estar alienados, o passo seguinte foi fazer o processo inverso com a classe média, ou com a classe burguesa. Ou seja, alienar a classe média. Alienar em que sentido? No sentido marxista, fazendo com que a classe média começasse a ver o mundo não com a ótica da sua classe, mas com a ótica do proletariado. Passando a usar os mesmos chavões, as mesmas palavras, as mesmas visões de mundo, os mesmos pré-concebidos, o mesmo senso comum. Então a classe média foi impregnada de uma visão proletária. Nos anos 70, então, que foi um momento de grande progresso econômico no Brasil, né? Aconteceu aquele famoso milagre econômico,
Quanto mais a classe média progredia economicamente, mais ela começava a criticar a si mesma e a quase execrar a si mesma, segundo o Heitor de Paula nos lembra nesse livro aqui, O Eixo do Mal, né? Porque ele vai identificar que começou a surgir uma série de culpa inconsciente da classe média devido à sua rápida prosperidade. Isso, obviamente, vai tornar a classe média uma presa fácil para essa doutrinação invejosa do marxismo. Essa classe média, ela começa a se auto-identificar e se autocriticar como se fosse ali uma grande elite privilegiada. Eles não mais percebiam que as suas conquistas eram fruto do seu próprio trabalho e não da exploração ali do menos favorecido. E dessa forma, então, acontece um fenômeno que está gerando aí resultados preocupantes até hoje. A classe média começa a pensar fora do seu espectro, começa a pensar com o olhar da própria do proletário ou de outra visão de mundo. E isso é exatamente aquilo que a Revolução Cultural gramsciana pretendia que fosse feito, porque Gramsci percebeu que dentro da doutrina original, que está muito clara ali no Manifesto Comunista, principalmente no seu último parágrafo, onde Marx vai dizer que o objetivo dos comunistas não é esconder as suas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Então, para Marx, a ideia era abrir o jogo e fazer uma mudança rápida e abrupta. Só que Gramsci percebeu que quando os primeiros marxistas lá em 1917, lá em Moscou, eles conseguiram tomar o poder dos meios de produção e tomar o poder, o controle do Estado, e o que aconteceu? Eles conseguiram chegar ao poder, mas a mentalidade da população ainda era completamente conservadora, cristã, né, mais tradicionalista. E Gramsci percebeu que quando você toma o poder, mas não ganha o coração e a mente das pessoas, você fica durante décadas e décadas de um grande problema, porque o povo não aceita aquilo, fica uma resistência muito grande. Então Gramsci percebeu que talvez o caminho mais interessante seria inverter essa lógica original. Em vez de declarar o plano abertamente e fazer uma mudança brusca, a ideia seria não declarar o plano abertamente e fazer uma mudança gradual, né? Então, antes de tomar ali o controle, a ideia era tomar a mente e os corações, com uma mudança de senso comum, com uma mudança de visão de mundo, com uma mudança de abordagem sobre a realidade, né? Eu me lembro muito quando eu faço essas reflexões, eu me lembro de um sistema que existe nos computadores chamado memória BIOS. Você já ouviu falar nisso? A memória BIOS, né? BIOS é uma palavra que em grego significa vida, né? Da origem à biologia, o estudo da vida. Mas na computação, BIOS é uma sigla para Basic Input and Output System, ou seja, sistema básico de entrada e saída. A memória BIOS é aquilo que coordena a entrada de dados e a saída dos resultados dentro do computador. No final das contas, o que está sendo mudado em termos de conquista de mentes e corações é, na verdade, como se fosse uma memória BIOS do ser humano. Ou seja, o senso comum que faz você interpretar as informações que você recebe e responder a essas informações. Exatamente como se fosse um sistema de entrada e saída de dados, onde no meio desse caminho tem o dado entra, é computado e sai o resultado, né? Que é o sistema básico ali da computação, desde da criação do cálculo lambda pelo Alonzo Church, importante filósofo e matemático, que foi orientador do Alan Turing, que acabou criando a máquina de Turing, a primeira versão do computador moderno que nós temos. Então o que eles estão fazendo é mudar o sistema básico de entrada e saída, mudar a maneira como as pessoas enxergam a realidade, interpretam essa realidade e respondem diante disso. Vou dar um exemplo simples. Tradicionalmente, o cristianismo era visto como algo positivo, e o cristão era visto como alguém que era um bom cidadão, uma pessoa de valores e princípios. Com essa mudança desse sistema básico de entrada e saída, ou com esse deslocamento da classe média passando a ver o mundo com a ótica do proletário e não com a ótica da própria classe média,
o senso comum muda. Em vez do cristianismo ser aquela coisa boa, positiva, que traz valores importantes e que faz o cidadão ser uma pessoa melhor, mais virtuosa, o cristianismo passou a ser visto como o responsável por todos os problemas. É claro que essa mudança de paradigma e de mentalidade foi sendo feita desde muito tempo pelos pais da sociologia, por exemplo, né? Tanto Augusto Comte, com a questão do positivismo, Max Weber, com a ética protestante e o espírito do capitalismo, também o Emile Durkheim, com a sua grande crítica ao capitalismo e a questão da religião, e o próprio Marx também, né? Esses 4 autores são considerados pais da sociologia. Esses caras, por exemplo, quando olham a sociedade, veem que o grande problema da sociedade, na opinião deles, é o quê? É a cultura judaico-cristã, né? Freud também fez isso, quando ele falou nos seus livros Mal-Estar na Civilização, Totem Tabu, Moisés e o Monoteísmo. Ele vai dizer que o grande problema de tudo é a religião, que impede a pessoa de ter uma vida autêntica. Isso é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, e uma mudança que favorece muito aqueles que querem alienar a classe média e fazer com que a classe média enxergue a realidade não a partir da sua ótica de classe, mas pela ótica de classe daquilo que, em tese, é o que o proletário está enxergando. Então, ao mesmo tempo que eles conscientizaram a classe proletária, eles alienaram a classe média, aí que surge aquela história de esquerda caviar, né, ou socialista de iPhone, por aí vai, ou essa massificação dessa visão de mundo por meio da educação universitária, né? Ontem eu fiz um vídeo mostrando como o pessoal progressista não gosta muito de ter filho, de ter muitos filhos, de ter uma família grande, mas a vantagem deles é que as famílias tradicionais, que acabam tendo muitos filhos, criam os filhos no cristianismo, no conservadorismo, mas mandam as crianças para a universidade e lá a mente deles é reconfigurada para uma mente progressista. Então, isso aqui é uma espécie de engrenagem do sistema, né? Esse aqui é o grande sistema do aparelho ideológico de Estado, né? Para usar um termo do filósofo francês Louis Althusser. Enquanto esse sistema de produção ou de reprodução dessa mentalidade não for mudado e transformado, vai ser difícil a gente ter um futuro diferente, né? Então, a gente precisa começar a prestar muita atenção nisso, nesse sistema educacional e nesse sistema de deslocamento da visão de mundo, né? Da alienação da burguesia ou da alienação da classe média. O que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo, deixa um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. E a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo, só aqui no canal Daniel Lopes. E fica o convite para você vir participar conosco do treinamento Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente está ali trazendo muitos conteúdos que vão te ajudar a passar por esses tempos tortuosos aí que estão se formando em nossa frente. O treinamento dura 1 ano, até o final desse ano, se Deus assim permitir, e ele tem 3 grandes blocos, né? O primeiro bloco é a área de geopolítica estratégica, mostrar o que está acontecendo no cenário dos jogos de poder. A segunda parte vai falar da realidade espiritual por trás disso tudo, e é uma das partes mais instigantes e mais interessantes. E a terceira parte é a parte ali que vai tratar da questão da educação financeira e como você se prepara financeiramente para isso, tá? Separei uma lista muito legal de livros, os links estão aqui embaixo, os livros estão com uma promoção de Black Friday, vale muito a pena. Esse aqui, por exemplo, sobre a ordem internacional nova, o Brasil nesse cenário de ordem nova. A gente tem esse aqui da questão da infiltração marxista aqui no Brasil. Temos também, obviamente, o meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Tem esse aqui do Daniel Stulin, que é muito interessante. Tem esse da Falsa Aurora, que é maravilhoso, entre muitos outros, tá? Uma lista aí separada a dedo para você estar muito atento com o que está rolando, ok? Queridos, forte abraço, fiquem com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E também fica o convite para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha, ver se a sua inscrição está ativa e clica aí no sininho das notificações para receber todas as novidades aqui no canal da Daniel Lopes, ok? Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!